queria falar é justamente de pessoas que, além de terem um rendimento baixo, passaram pelo período da pandemia com a redução de jornada e recebendo aquele benefício. Então, como é que fica a pessoa que estava sujeita à redução de jornada com relação à declaração do imposto de renda? Bom, sobre a defasagem da tabela do imposto de renda, isso é claro, né? A gente, há anos estamos batendo nessa tecla, mas sem efeito algum, né? Bom, especialistas dizem, né, que a isenção do imposto de renda deveria ser até R$ 4.000, ou seja, acredito que pelo menos a imensa maioria dos brasileiros ainda não ganha esse valor. Ou seja, se fosse essa faixa, a grande maioria estaria isento do imposto de renda. R$ 1.900 ainda é muito alto, né? Não sei se você compartilha desse sentimento comigo, eu acredito que sim. Mas R$ 1.900 ainda é muito alto. E aí, voltando, batendo naquela tecla. Ah, mas quem ganha mais paga mais. Mas quem ganha mais, quem tem um maior rendimento, também está ele sabe que tem um maior poder aquisitivo, né? Então, querendo ou não, é uma tabela progressiva. Quem ganha mais, ele precisa pagar mais impostos, né? Eu creio que talvez seja justo, né? Não sei a sua opinião sobre isso. Mas a questão é que é o seguinte: quem, durante o período de pandemia, recebeu o benefício emergencial, não sei se é da redução da jornada de trabalho, essa pergunta, né? Eu até me esqueci. Exato, exato. Da jornada de trabalho. Ele também precisa declarar. E ele declara também como imposto de renda recebido, rendimento recebido de pessoa jurídica. Nesse caso, ele vai utilizar o CNPJ do Ministério da Economia. Então, essa pessoa que recebeu, também ela está sujeito a declarar. E dependendo se o imposto que o valor que a empresa pagou tiver sujeito à tributação, ela também paga imposto de renda sobre isso aí. Entendi. Bom, o que acontece, tá? Só para completar o que o Samuel falou, assim, eu tenho uma opinião pessoal e uma opinião profissional a respeito desse assunto, né? E eu costumo falar que opinião pessoal eu falo muito para amigos. Apesar de nós estarmos entre amigos, né, está sendo gravado, então muitas pessoas vão assistir. Então, minha opinião pessoal eu vou reservar. A minha opinião profissional a respeito do assunto, né, enquanto advogado, que já atuou e sabe como funciona o sistema, é que não adianta lutar contra de uma forma saudável, né, você precisa achar vários motivos, já que existe uma progressão, já que existe essa forma de visualizar as coisas, claro que há de se entender que a tributação, para quem tem um rendimento um pouco maior, seria uma forma de se fazer um pouco mais justiça do que tributar muito quem ganha menos, né? Só que o problema eu não concordo primeiro com essa tabela que nós temos no Brasil. Eu acho isso um absurdo, até porque nós estamos falando de, a partir de quanto, Samuel, que já começa a tributar no máximo, então, sei, 28.559. mas isso você está falando no ano. Anual. Não, Ano. já pega o máximo. Mensal, 1900, acima de 1903, já a tributação. E qual faixa que a pessoa já entra nos 27,5 ali? Agora, de cor eu não vou saber te falar, tá? Mas eu acredito que seja acima de R$ 5.800. Era mais ou menos a ideia que eu tinha, R$ 6.000 mais ou menos, né? Isso, Então, isso, isso. Eu não sei valores exatos, a gente acaba consultando quando há uma necessidade, né? A gente sabe mais ou menos, né? 2.000 começa, 900, 5.900, que são valores quebrados, né? Mas eu tenho mais ou menos essa visão. A partir de 6.000, você já começa a ter uma tributação máxima, né? Então, pensa, pessoal, hoje quem ganha R$ 6.000 é considerado pelo Estado uma pessoa que já está tranquila a ponto de ter uma tributação máxima. Então, ou seja, essa tabela ela é totalmente distorcida. Eu imagino que um sistema um pouquinho melhor, você começaria a tributar a partir dos R$ 6.000, entendeu? Começaria, né? Como o Samuel falou, 4.000, né? Então, eu acho que aí já começa a pensar, porque da forma como é feita, esse sistema tributário que a gente pensa, né? Não, está sobrecarregando quem tem mais poder aquisitivo. Na verdade, ele está fazendo o inverso, né? Ele está acabando sobrecarregando, né? Isso não cabe aqui nessa live, mas a gente falar depois dos impostos sobre consumo, toda a carga tributária. Então, o peso do Estado, o Estado ele consegue atrapalhar as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, tá? Então, essa é a opinião que eu tenho, tá? Então, para quem
Sim? Quem é muito insatisfeito com a prestação de serviço, quem é muito insatisfeito com o salário que recebe. É claro que existem alguns problemas a serem resolvidos com relação à empresa, o empregador, o empregado. Essas relações eu não vou discutir, mas você tem que começar a olhar que existe um sujeito que dá as cartas, que cobra essas cartas, ele participa de tudo. Esse sujeito se chama Estado. Tá? Então, o Estado ele tem um fator primordial no prejuízo dessas atividades. Né? Então, ele participa dos seus lucros e não costuma dividir os seus prejuízos. Né? Então, quando você tem lucro, ele dá um sorriso muito grande e fala, da minha parte. Quando você tem um prejuízo, ele fala, o problema é seu. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, a gente precisa ter esse olhar mais atento, como eu já falei, a gente não consegue brigar de uma forma saudável com o Estado, né? Porque as forças que eles têm são muito maiores, né? O sistema da Receita Federal ele é muito complexo, os computadores, toda a fiscalização. Então, assim, a gente sabe. Então, o que a gente pode fazer sem que haja um prejuízo? Então, vamos entender essa legislação e vamos criar mecanismos para que a gente consiga viver de uma maneira saudável, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica, sem que o Estado venha interferir tanto nessas relações. Né? Então, essa é a opinião que eu tenho. Já foi um pouquinho de opinião pessoal, que eu não deveria ter feito, mas, de qualquer forma, é um pouquinho aí dessa sensação que eu tenho com relação a essas atividades. Tá? Não sei se o Samuel quer completar, senão eu queria, Samuel, fazer depois uma outra pergunta. Eu acabei até lembrando que esses dias eu recebi. Bom, em resumo, sobre a questão tributária, é que precisamos de uma reforma, né? Para ontem, né? Exatamente.